Olá, ouvinte, amigo que me acompanha aqui no nosso programa Voz da Libertação e agora também aqui por nossas redes sociais. Nós estamos aqui iniciando mais um podcast com todos vocês e toda quinta-feira nós temos aqui o nosso podcast a fim de trazer edificação para você que está sempre aí na nossa audiência e você que está também acompanhando as nossas redes sociais. Rapidamente aqui, deixa eu me identificar. Eu sou o pastor Júnior Figueira, sou atual pastor aqui da nossa igreja Deus e Amor em Santos. A nossa setorial fica aqui na Praça dos Andradas, número 9, centro da cidade. Você é bem-vindo aqui a estar cultuando com a gente na nossa igreja. Você está acompanhando esse podcast pelo rádio 95.7 FM, ao vivo aqui, toda quinta-feira, a partir das 17 horas, nós estamos aqui com esse podcast ao vivo pelo rádio. E também você está acompanhando esse vídeo que é postado aqui nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. E é uma alegria saber que você está aí acompanhando a gente. Eu já quero aproveitar aqui para incentivar você a divulgar esse podcast, a divulgar não só esse podcast, mas todo o conteúdo que nós frequentemente colocamos aqui nas redes sociais. Nós temos as transmissões dos cultos de louvor no domingo à noite e também culto de ensino na terça-noite. E também temos aqui o estudo bíblico toda quarta-feira à noite. Além, claro, aqui do podcast toda quinta-feira. De qualquer forma, amigo que me acompanha, nossa intenção aqui é levar a edificação de Deus até você. A gente procura aqui nos podcasts estar falando sobre temas que vão acrescentar algo à sua vida, temas que vão te fazer crescer como discípulo de Jesus, que vão te fazer crescer como pessoa e como servo de Deus como um todo. E hoje nós temos aqui um tema, né? O nosso tema ele é uma pergunta: quem nós somos? É esse o nosso tema. Só antes de eu falar desse tema aqui, eu quero lembrar você que toda quinta-feira nós temos aqui o nosso podcast e é importante que você esteja aí inscrito no nosso canal do YouTube, Igreja Pentecostal Deus é Amor Santos. E também o nosso Facebook, nossa página do Facebook, Igreja Pentecostal Deus é Amor Santos. E nós também temos o nosso Instagram, onde você acompanha toda a nossa programação, tanto a programação online, como também a programação presencial. Nosso Instagram é @Igreja Deus é Amor Santos. Também você pode seguir o meu Instagram, @Pastor Júnior Figueira, e eu também estou ali postando muita coisa para edificar a sua vida também, em nome de Jesus. Enfim, eu quero convidar você então para, nesse momento, a gente falar a respeito desse tema. Quem nós somos? E no que se baseia aqui o assunto desse podcast de hoje? Olha bem, será que nós, como grupo dos salvos, né? E quando eu falo grupo dos salvos, eu estou falando aqui da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós entendemos biblicamente que todo aquele que crê em Jesus e que anda com Jesus passa a ser igreja, passa a pertencer ao corpo de Jesus. E, inclusive, se você ainda não tomou essa decisão por Jesus, você não pode mais perder tempo, faça isso ainda hoje, agora. Mas o que eu quero falar com você aqui é que, quando nós falamos sobre igreja, a pergunta que eu quero levantar aqui nesse podcast é: o que define que nós somos igreja? O que define? O que vai constatar que nós somos a igreja de Jesus? Você fala, pastor, eu estou dizendo que eu sou a igreja, eu estou dizendo que eu fiz uma oração de confissão
dos meus pecados e agora eu sou a igreja. Então, nós vamos entender que nós temos vários caminhos que a gente poderia citar aqui que nos definem como igreja. Agora, eu pergunto a você, será que realmente nós somos definidos como igreja de Jesus baseado, de repente, naquilo que nós falamos? Será que o que nos define como igreja de Jesus é simplesmente o fato de um dia a gente ter ido lá na frente e levantado a mão e feito ali uma oração de confissão de pecados? E eu digo a você que o que define você e eu como igreja não pode ser apenas um discurso. Não pode ser. O que nos define como igreja não pode ser apenas palavras que nós falamos e que nós declaramos apenas. Nós não somos definidos como igreja apenas pelo fato de um dia você ter ido ali num culto e no final do culto você levantou a mão e confessou Jesus. Eu entendo que tudo isso são coisas que fazem parte. De repente você fala, não, eu sou igreja porque eu tenho aqui um cadastro de membro de uma igreja. Eu sou igreja porque eu participo da Santa Ceia todos os meses. Então, você vai vendo que existem muitos argumentos que nós podemos aqui utilizar para respaldar a nossa afirmação. Eu sou igreja por causa disso. Eu sou igreja porque eu evangelizo. Eu sou igreja porque eu tenho as minhas redes sociais onde eu falo de Jesus. Agora, a questão que eu levanto aqui hoje é exatamente para fazer você pensar. O que nos define como igreja? O que realmente vai identificar que nós somos a igreja do Senhor? E eu quero falar sobre esse tema que hoje eu levanto essa questão para a gente poder aprofundar ela aqui nesse podcast. Agora, por que eu acho que é importante a gente falar sobre isso? Por que eu creio que é muito importante a gente tratar desse tema aqui? Porque eu entendo que nós podemos, de repente, nos pegar indo por um caminho de engano. A gente pode, de repente, estar indo por um caminho onde a gente está achando que está tudo bem, onde a gente está achando que está tudo certo e que, na verdade, não está. A gente pode, de repente, se pegar numa situação onde a gente vai estar achando que a nossa identidade é uma, quando, na verdade, ela é outra. A gente vai, de repente, tá se achando na identidade de filho de Deus, quando que, na prática, não é bem isso. Eu acho interessante quando Jesus ele fala sobre isso lá em Apocalipse. E nós vemos ali Jesus falando sobre as igrejas ali do Apocalipse. E é interessante você refletir nas mensagens, não é? Por exemplo, Jesus ele fala, você tem fama de que vive. Você tem fama de que vive. Mas, na verdade, você está morta. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma igreja que a Bíblia ela vai apontar para nós como sendo uma igreja que aparentemente estava tudo bem com ela. Eu acho que a igreja de Sardes, ela é exatamente apontada como essa igreja que aparentemente estava tudo bem. Parecia que estava tudo bem com aquela igreja. Você olhava e falava, poxa vida, uau, essa igreja está muito bem, essa igreja ela vai muito bem, glória a Deus por essa igreja. Só que Jesus está dizendo para ela, você está achando que é uma coisa, mas você não é. Então, para pensar comigo nisso. Quantas vezes, de repente, a gente está achando que é uma coisa que a gente não é? E como identificar isso? Sabe? Como que a gente faz para entender, peraí, tem algo errado comigo?
peraí, tem alguma coisa aqui que não está legal. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso fazer diferente, está errado. Sabe, como que eu faço isso? Então, eu entendo que é por isso que é importante a gente falar sobre esse tema. E, olhando para a Bíblia, nós vemos claramente que Deus, ele formou a sua igreja a partir de um povo totalmente especial. A própria Bíblia diz que a igreja é um povo especial. Ou seja, igreja não são todas as pessoas. Que me desculpem os teólogos que acreditam numa salvação universalista de todas as pessoas, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um seleto grupo. A Bíblia fala de um grupo específico de pessoas. Lá no Evangelho de João, por exemplo, diz que todos que recebem a Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Está no capítulo 1 do Evangelho de João. Significa que existem condições para sermos igreja. Não é simplesmente eu dizer, simplesmente eu sou igreja ou me tornei igreja. É preciso condições que vão me fazer ser igreja. Agora, falando aqui de passos práticos para nós sobre esse tema. Tudo envolve diretamente esse fato que João diz, receber Jesus. Deixa eu falar para você. A igreja, ela é constituída, e o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala isso no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 10, verso 11. Ele diz que, como sábio arquiteto, segundo a graça de Deus que foi dada a ele, ele colocou naquela igreja o firme fundamento que é Cristo. E ele diz que todo aquele que vem após ele tem que construir sobre esse mesmo fundamento. Quer dizer que a igreja, uma ideia de igreja, tudo sobre igreja, é construído em cima da pessoa e obra de Jesus. Então, eu só me torno igreja por meio de Jesus. E João está dando aqui para nós essa instrução no capítulo 1. Nós precisamos receber Cristo se nós queremos nos tornar igreja. Só dá para se tornar igreja recebendo Cristo. A igreja é de Jesus e nós só somos igreja se primeiramente nós recebemos Cristo. Agora, não é só isso. Eu quero falar exatamente sobre o que significa e o que representa a gente receber Cristo. E é sobre esses passos práticos que eu quero falar aqui agora e que vai aqui ser o grande ápice aqui hoje desse podcast. Olha só, primeira coisa que você tem que entender, receber Cristo, se tornar igreja. E eu levanto aqui essa questão. A igreja é formada por quem? Pensa comigo que lá, quando Jesus andava aqui na terra, tinham muitas pessoas que andavam atrás dele. Eram muitas pessoas, tinham pessoas de todos os tipos e pessoas com diferentes objetivos. A gente tinha ali, por exemplo, pessoas doentes, queriam ser curadas. A gente tinha ali pessoas curiosas, queriam ver o que estava acontecendo. A gente tinha ali infiltrados até na questão política, vendo o que estava acontecendo. A gente tinha ali fariseus, líderes religiosos, rivais, estavam ali para rivalizar com Jesus. Agora, é importante destacar que havia um grupo especial que andava com Jesus. E esse grupo especial, ele é o grupo mais citado. Eles sempre estavam com Jesus, que eram os discípulos. Então, pensa comigo que a igreja ela é constituída por discípulos de Jesus. Agora, o que eu quero falar para você é que quando você recebe Jesus, significa que você está se tornando discípulo de Jesus. O que é me tornar discípulo de alguém? É eu me render às instruções, aos ensinos desse mestre que agora eu estou recebendo ele. Então, quando eu falo eu me tornei discípulo,
de alguém, eu estou falando, eu estou sujeito às instruções, às correções e às direções. Eu não estou lá para ensinar o mestre, eu estou lá para aprender com ele. Eu não estou lá para dividir a minha opinião com o meu mestre. Quando eu falo sobre essa relação de discípulo com o mestre, eu não estou falando aqui de uma relação no âmbito do diálogo ou da discussão sobre o que é correto ou não. Mas eu estou falando sobre uma postura de total sujeição. Eu entendo que isso tem travado muitas pessoas de viver e se tornar realmente igreja, porque são pessoas que encontram dificuldade na questão da rendição. Você tem que se render ao domínio de Cristo. Deixa eu perguntar para você, o quanto que os ensinos de Cristo estão dominando sobre você? Deixa eu perguntar, o quanto que você está sendo direcionado por aquilo que Cristo fala? Porque às vezes o que nós temos visto nos dias de hoje, e cada vez mais, são pessoas que querem ser donas do seu próprio nariz. E são pessoas que até se intitulam igreja, por isso que eu falei que não é só você dizer eu sou igreja. Não, você precisa ter um comportamento de igreja. Mas quantas pessoas que se dizem igreja e que estão vivendo segundo o seu próprio entendimento? São pessoas que fazem suas escolhas, que tomam suas decisões segundo o seu próprio entendimento. São pessoas que não abrem espaço para a influência de Jesus na vida delas. E é meio que como se elas deixassem Jesus ali só para assunto de culto, né? Ela só ouve Jesus ali no que diz respeito a culto na igreja, mas saindo da igreja, saindo ali do ambiente de culto, ela não deixa mais que Jesus venha influenciar sobre ela. Aí a família dela, ela faz o que ela quer, as finanças dela, ela faz o que ela quer, as decisões, até políticas dela, é segundo o que ela pensa. Ela passa a viver totalmente no entendimento dela mesma. Aí eu pergunto para você, essa pessoa é discípulo de Jesus? Se a gente faz tudo do nosso próprio jeito, e se a gente faz tudo do jeito que a gente bem quer, a gente é discípulo? Pensa comigo. Pensa comigo e vamos chegar aqui a uma conclusão honesta. Se a gente está sendo o Senhor da nossa própria vida, a gente não é discípulo. E se a gente não é discípulo, a gente já está em falta em uma característica crucial para a gente se dizer igreja. Sabe, eu entendo que os pastores, eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando, os pastores encontram essa dificuldade muitas vezes em pastorear rebanho. Por quê? Porque o rebanho, às vezes, nós temos ali muitos que são de fato discípulos, enquanto que alguns estão ali, mas ainda não estão totalmente rendidos a Jesus. São pessoas que elas não estão dispostas totalmente a serem guiadas por Jesus. Por que você acha que o jovem rico saiu de diante de Jesus cabisbaixo? Ele chegou ali cheio de vanglória. Ele chegou ali cheio de certezas que ele não matava, não roubava, não adulterava, honrava pai e mãe. Mas ele tinha ali uma pergunta, o que falta ainda? De repente, o que ele queria ouvir era, olha, jovem, você é perfeito. Você está salvo, fique em paz, jovem. Talvez era isso que ele queria ouvir. Talvez ele queria apenas ouvir ali uma concordância. E olha, deixa eu falar para você uma coisa. É muito fácil quando a gente está recebendo uma palavra que vem favorável a nós, a algo que a gente já está fazendo, né? Você vai na igreja, aí você ouve uma pregação de algo que você já pratica, e você, glória a Deus, mas sabe qual que é a palavra que realmente nos cura? É quando ela vem para corrigir o que a gente está errando. E aí você fala, poxa vida, isso aqui realmente eu estou fazendo.
E quando Jesus vai lá e fala com aquele jovem, olha, você tem que vender suas coisas. Você tem que desapegar dessa riqueza sua. Você tem que abrir mão da sua riqueza. Você confia nessa riqueza, abre mão disso, rapaz. Vende tudo e vem andar comigo. Vem caminhar comigo, Jesus falou para ele. Desiste dessa riqueza que você tem, isso não vai levar a lugar nenhum. Abre mão disso, para de confiar nisso, vem andar comigo. E você vai ter um tesouro no céu. Mas aí a palavra pegou, né? Até então estava tudo em paz. Eu não mato, eu não roubo, eu honro meu pai e minha mãe. Até então, glória a Deus. Ele está ouvindo a palavra e está dando glória a Deus. Mas agora a palavra fala com ele. E quando a palavra nos confronta, nós temos duas opções. Ou a gente se rende para ela, ou a gente fica emburrado. Ou a gente sai bravo, ou a gente fica zangado. E foi o que o jovem fez. E por isso eu digo a você que aquele jovem não se tornou discípulo de Jesus. Porque Jesus não estava influenciando sobre a vida dele. Ele não permitiu a influência de Cristo sobre a vida dele. Ouvinte, para não ficar longo aqui, você precisa se tornar discípulo. Se torne discípulo de Jesus. Permita a influência de Cristo sobre a sua vida. Agora, já ligando a isso, né, em relação a sermos igreja, além da igreja ser constituída por discípulos de Jesus, a igreja também é feita de imitadores de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O discipulado, ou ser discípulo, nada mais é do que você viver uma transformação diária, constante, em algo cada vez mais parecido com Jesus. Agora, quando eu falo sobre sermos imitadores de Cristo, significa que o discipulado só faz sentido para nós se realmente ele estiver produzindo esse efeito. Que de repente você tem se colocado como discípulo, tem falado para Deus que você é discípulo, mas isso não está tendo resultado sobre você. Por quê? Porque você não parece com Jesus. Você não está parecido com ele. Deixa eu falar para você uma coisa. Nós precisamos viver uma transformação constante para que as pessoas olhem para nós e cada vez mais a nossa atitude, o nosso comportamento venha fazer lembrar Jesus. Venha fazer lembrar quem é Jesus. Eu quero aqui desafiar você a pensar comigo o quanto que as pessoas estão notando que você é cristão. Ah, pastor, eu ando com uma roupa assim, então não. Deixa eu falar para você uma coisa. Coisa mais fácil que tem é você botar uma roupa que vai, de repente, remeter você a uma igreja evangélica. É fácil. A gente sabe os estilos, não é? Os estilos de roupa que ligam você a um determinado ministério, a uma determinada igreja. Agora, se parecer com Cristo é mais profundo do que isso. Sabe por quê? Tem muita gente andando como cristão, mas quando abre a boca, as pessoas se escandalizam. Tem muita gente andando como cristão, mas o coração está longe de Deus. Então não é só sobre aparência. Eu quero que você se desafie a viver de forma que as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é cristão. E quando elas te conhecerem seu coração, aquilo que você fala, o seu pensamento, que elas venham ter certeza que você é cristão. Sabe? Que as pessoas possam olhar para você e falar, olha, quando eu te vi eu pensei que você era cristão, mas agora que eu te conheci, eu tenho certeza que você é cristão. É se parecer com Cristo. Olha, quem era Cristo? Cristo é aquele que ele se importava com as pessoas. Ei, deixa eu apontar para você, o quanto que você se importa com as pessoas. O quanto que as pessoas são importantes para você. O quanto que você entende que o evangelho não é só sobre o seu bem-estar, mas é muito mais sobre o bem-estar do seu próximo. O quanto que você pratica isso aqui. Sabe, o que adianta, de repente, a gente estar vivendo um mundo de aparências, mas a gente passa e vê pessoas ao nosso lado e a gente ignora elas, a gente
não se importa com elas, a gente não ama pessoas, a gente não gosta de pessoas. E só por isso a gente já vai estar sendo totalmente reprovado no quesito imitar Jesus. Jesus olhava para os pobres, para os oprimidos, para os cativos. Pastor, mas eu não sou rico, eu não tenho dinheiro. Mas quem disse que Jesus tinha? Sabe, muitas vezes a gente pensa que tudo é sobre dinheiro, tudo é sobre finança, mas nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes é a questão da importância. Alguém se sentir amado, alguém se sentir tocado por um gesto seu que demonstra amor por essa pessoa. As pessoas precisam conhecer o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Isso é imitarmos Jesus e saiba que isso fala muito comigo também. Glória a Deus por isso. Eu sou edificado por isso também. Eu quero continuar aqui para não ficar longo, mas, por último, uma igreja ela é constituída, além de pessoas que são discípulos, além de pessoas que parecem com Jesus, mas também ela é constituída de pessoas que se espelham no exemplo de Jesus. Olha, te falar para você, isso aqui renderia muito assunto. Eu vou trazer para vocês um podcast só sobre esse tema aqui, da questão do bom exemplo. Mas o mundo é muito carente de bons exemplos. Nós temos maus exemplos em todos os lados e poucos bons exemplos em alguns locais que a gente procura e é difícil achar. Inclusive na igreja nós temos maus exemplos. Mas olha só o que Hebreus capítulo 12 fala. Hebreus capítulo 12 fala que nós temos como exemplo Jesus, o próprio Jesus, que olhando para o gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e a afronta, ele suportou aquele desprezo, ele suportou aquela angústia, tudo olhando para aquilo que estava para vir sobre ele. E a Bíblia fala que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Todos aqueles que se espelham no bom exemplo de Jesus jamais desanimarão. Todos aqueles que se espelham no bom exemplo de Jesus jamais vão voltar para trás, vão continuar de pé, vão prosseguir adiante. E é sobre isso. É sobre a gente entender que é tudo sobre Jesus. É sermos discípulos dele, é sermos imitadores dele e é olharmos para o seu exemplo. Ele suportou todas as coisas e nós também devemos nos espelharmos nele mesmo. E concluindo, nós somos o que somos, não por aquilo que dizemos, mas por aquilo que realmente somos. Se nós somos igreja, sejamos não só por palavras, mas por realmente sermos igreja do Senhor, termos nascidos de novo, sermos discípulos, imitadores e nos espelharmos em Cristo. E isso sim vai de fato nos identificar como igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um podcast aqui comigo, Pastor Júnior Figueira. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, no Facebook. E também comenta aqui o que você achou desse tema, como que esse tema te ajudou, como que esse tema foi bom para você, para a gente poder ter o seu feedback também. E se quiser também, deixa aqui sugestões para novos temas do nosso podcast. Deus abençoe vocês.